né? Deixa eu me apresentar, eu sou Luciana, eu estou como mediadora dessa sessão, né, da 4ª jornada de pesquisa do BPGE Unesa. Boa tarde a todos e a todas. Nessa sessão serão apresentados 3 painéis sobre pesquisas que eu considero muito relevantes, considerando que elas provocam um debate envolvendo a formação docente, tá? E também um contexto pandêmico de extrema complexidade para nós educadores, né? Então, eu estou muito agradecida por estar aqui com vocês, né, aprendendo com vocês nesse momento, tá? Então, conforme as regras, né, parece que vocês têm uns 10 minutos, mais ou menos, para poder fazer a apresentação de cada um, né? E a gente pode, então, depois abrir um espaço para a gente conversar sobre os trabalhos, né, se a gente tiver um tempinho depois, tá bom? Então, eu vou abrir para a primeira apresentação, que é o trabalho Formação Continuada para Professores e Uso das Tecnologias, os desdobramentos no ensino remoto emergencial em 2 escolas da rede de ensino do município de Canavieiras, Gabriela e a Lívia. Está aberto para vocês. Boa tarde, deixa eu apresentar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Conseguimos. Sim. Eu vou deixar assim, porque eu acho que fica melhor. Vocês preferem que deixe em modo apresentação? Assim tá dando para ver. Uhum. Tá dando para ver. Pode deixar assim. Tá bom. Tá. Boa tarde. Eu me chamo Gabriela de Amorim. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Educação Profissional da UESC. Sou bolsista da FAPESB e sou orientanda da professora doutora Vivian Andrade Coelho. Então, eu trago aqui um recorte do meu projeto, intitulado Formação Continuada para Professoras e Professores e Uso das Tecnologias Digitais, Informação e Comunicação, desdobramentos no ensino remoto emergencial em 2 escolas, na rede de ensino do município de Canavieiras, Bahia. E é justamente o que a professora falou, né? Esse trabalho ele surge em decorrência dessa crise sanitária, né, da Covid, instalada no ano 2020, e as medidas de distanciamento que foram necessárias, né, para a diminuição da propagação do vírus, que acarretou a suspensão das aulas presenciais em todos os níveis e modalidades e, posteriormente, com a implementação do ensino remoto emergencial. No ano em questão, eu estava na sala de aula, então a gente vivenciou, né, toda essa experiência de ensino remoto emergencial, que foi marcado pelo uso das plataformas digitais, e com isso emergiu várias questões, dentre as questões, essa mediação no processo de ensino-aprendizagem, né, e a questão das formações continuadas dos professores. Então, a gente busca apresentar, discutindo esse contexto de falta de implementação de políticas no âmbito política educacional, no âmbito nacional, em meio também a um tempo de certeza, de crises e de negligência do próprio Estado, né, que também reflete o contexto de ataques à educação e de sucateamento. Então, com isso, a gente buscou trazer, justamente, refletir as heranças trazidas dos programas já implementados em relação à formação dos professores, né, e quanto ao uso das tecnologias digitais na sala de aula, e observar também o que vem sendo feito no município e os desdobramentos dessas formações, né, no ensino emergencial, no ensino remoto emergencial, mesmo que essas formações não tenham sido pensadas para ensino remoto emergencial, mas quais possíveis desdobramentos. Então, deixa eu descer aqui. O objetivo da nossa pesquisa, né, analisar as formações continuadas para os professores quanto ao uso das tecnologias digitais de informação, ofertadas o resumo a gente já teve uma alteração no resumo que a gente submeteu. Estava 2013 e 2020, mas a gente já abriu um pouco mais para 2010 e 2020, né? E os desdobramentos no ensino remoto emergencial nessas 2 escolas. Então, o referencial teórico eu trouxe um pouquinho aqui dos teóricos que vão nos subsidiar na discussão teórica. A gente traz formação continuada de professores com base em Ferreira, em Gatti, em Barreto,
políticas públicas com base em Bonilla e Preto e Coelho. Em relação às tecnologias digitais, a gente faz Kensky, Takahashi, Taroko, dentre outros. Então, em relação aos caminhos, em relação à metodologia, a gente parte, né, com base na abordagem qualitativa, do tipo de estudo de caso, e como instrumentos de dados, de produção de dados, nós realizaremos o levantamento e análise de documentos, tanto no âmbito dos documentos municipais, também será realizada uma coordenadora, e a análise dos dados ela se dará com base na análise do conteúdo, com base em Bardan e Moraes. A pesquisa está em um processo de submissão do Comitê de Ética, foi submetido agora no mês de novembro. E a gente traz como produto da pesquisa justamente a partir dessas discussões que vão ser, esses pontos que vão ser levantados, possibilitar discussões com a Secretaria de Educação, com o Conselho Municipal de Educação e o Sindicato de Professores também, bem como os professores, para discutir a elaboração de uma proposta de formação continuada em serviço para os professores, tendo em vista as tecnologias da informação e a partir justamente dessas realidades, né? Como referência, eu trago aqui um dos que eu já citei, que é Bonilla, Gatti e Takahashi. É isso. Como eu falei, é um recorte da minha pesquisa, né? É só um recorte. Só pausa. Gabriela, Oi, você prontinho. terminou a apresentação? Sim, obrigada. Você ainda tem mais uns 5 minutos. Você quer falar mais alguma coisa, fazer mais alguma consideração? Então, a pesquisa ela está na fase de elaboração, né? Ela ainda não está, não foi a campo, ainda não fomos a campo ainda, devido a essa tramitação do comitê, esse aguardo. Mas ela parte justamente dessa vivência, né? Do ensino remoto emergencial, desse contexto de não implementação de políticas públicas que garantissem as condições de trabalho, que garantissem a inclusão digital desses alunos, e frente à necessidade de discutir, né, o que já foi feito em termos de políticas públicas, o que já foram implementados e quais as experiências, né, nós podemos discutir para construir novas propostas no município. É isso, eu acho que conforme posteriormente foram surgindo questões, eu posso estar falando. Mas muito obrigada. Ótimo, obrigada a você pelo trabalho e pela apresentação, né? Eu achei a sua pesquisa muito ambiciosa, né? Você não falou, mas eu gostaria de destacar que ela é uma pesquisa financiada, né? Ou seja, tem um subsídio, né? Isso é uma coisa importante para o pesquisador, né? E ela abre esse espaço de promover discussão com a Secretaria Municipal de Educação, que é um ponto muito importante, né, da pesquisa, porque permite o debate, né? Então, eu achei muito interessante você trabalhar esse assunto tão né, que é a formação de professor, né? Um contexto totalmente novo para todos nós, né? Então, parabéns pela pesquisa, viu? Eu vou abrir para pergunta depois, tá? Obrigada, viu? Acho que a gente pode passar, então, para o segundo trabalho. Formação do professor pré-pandemia e sua atuação durante a pandemia, da Edília Maria Cruz e da Inês Barbosa. É a Edília que vai apresentar, não é isso? Isso, sou eu. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Eu apresento aqui.
Porque ele não está aberto ainda. Uhum. A janela aberta. Vocês conseguem ver? Acho que você pode aumentar um pouquinho. É possível? É. Deixa eu ver se como vocês estão vendo, porque quando eu apresento eu não vejo mais. Ou é melhor deixar no outro formato ou nesse formato? Esse Conseguem? formato está bem pequenininha a letra. Tá muito pequenininho. Eu não consigo ver o que vocês veem. Conseguem ver melhor agora? Peraí. Tá bem pequenininho. Tem jeito de aumentar mais um pouquinho, acho que a gente consegue. É, só um pouquinho. Não foi ainda? Eu sugiro ir apresentando um pedacinho de cada vez do pôster, ampliando ele. Ah, sim. Eu acho que vai Oi, ficar Estela. melhor, foi minha sugestão. Uhum. Oi. Agora eu preciso ver. Porque eu realmente não consigo enxergar o que vocês estão enxergando. Então, não está melhorando. Assim? Consegue? A gente não está vendo agora, não. A gente está vendo a tela, você na tela. Coloca na apresentação, Ué, dividir a apresentação com a gente. apresentação do PowerPoint. Isso agora está ótimo. Tá ótimo? Ok, que bom. Então, o que eu preparei para hoje é apenas um recorte, né, da dissertação, né, que eu estou elaborando com Inês e Ada, que é sobre a formação do professor de matemática. Eu sou mestranda e estou na linha de políticas e a gente está tratando da formação do professor, né? Essa apresentação hoje ela é só um recorte da pesquisa, porque na formação do professor a gente pensou desde a formação inicial, a importância da formação continuada e trazer a formação como um processo, né? Então, recorte do fato do professor ter a sua bagagem, a importância do aprender em sala de aula, né, da troca com seus pares. Então, a gente traz esse recorte da pesquisa que, com esse advento, né, terrível de pandemia, a gente viu que realmente todas as dificuldades que os professores passaram, estão passando, né, tudo que teve que se aprender em tão pouco tempo. Então, aqueles professores tiveram que aprender, nós, né, eu sou professora de Fundamental 2, a gente teve que aprender em uma semana, né, 10 dias. Então, isso foi muito importante ter, né, algum ponto, alguma coisa anterior que a gente pudesse tomar como base para seguir e continuar realizando o trabalho. Então, a gente tem que levar em conta, né, que nesse recorte a gente tem que trazer especial atenção, né, para a formação continuada, mas aquela formação não formal, né, a formação que você tem no seu dia a dia, né, o que você consegue na expressão, né, que você tem uma situação e tem que resolver rapidamente, traga-me o limão que eu faço a limonada, foi essa a situação para os professores durante a pandemia. E esse recorte ele teve grande importância, a gente tem essa pesquisa, né, para
para pensar a formação do professor e ampliou, né? A gente ampliou o nosso olhar para esse momento da formação, né? O momento em que ele precisa rapidamente lançar mão de alguma bagagem, de alguma coisa que já previamente ele trouxe para poder conseguir realizar o trabalho, né? E a gente tem que levar em consideração todas as dificuldades, porque o trabalho anterior, né, que a Gabriela apresentou, a gente também considerou, né? Simplesmente baixou-se um decreto e agora vai ser assim, sem considerar nenhum aspecto real, né, das condições reais de professores e alunos. Então, a gente tem que pensar tanto na formação, né, e no aspecto que a gente estava trabalhando, e fica aquele debate. Agora, na BNCC, a gente precisa ter competências e habilidades para formar um professor, e aí eu penso, bom, mas que competências e habilidades, né? Então, a gente precisa pensar nesse professor e analisar as histórias, as narrativas, levantar o que realmente foi possível fazer, né? O que eles conseguiram, o que a gente conseguiu nesse período, né? Então, o nosso objetivo com esse recorte é de trazer o debate, né, da formação de professores, com a importância das vivências, da bagagem do professor, da troca com seus pares, da aprendizagem no dia a dia em sala de aula, né, e especificamente identificar, né, que a legislação estabelece que a formação do professor, esse tem que adquirir na sua formação inicial habilidades e competências para ser um bom professor, mas que habilidades e competências são essas? O que nos garantiria, né, um melhor desempenho, menos estresse? Né? Isso abriu esse leque, né, que a gente vai ter até que ficou um leque, a gente vai ter que dar um recorte nele. Então, a gente tem um aspecto específico da formação de professores, mas a gente tem que pensar nesse processo contínuo, né? E aí a nossa análise vai pensar nesse sentido. E aí a gente tem como referencial teórico, né? A gente vai ver as pesquisas que estão sendo apresentadas sobre esse período, né? Sobre essa situação de trabalhar em tempos de pandemia de forma híbrida, de forma remota. Continuar sendo uma abordagem qualitativa, né? A gente vai fazer as observações, os questionários, as entrevistas. A pesquisa, a gente está fazendo a análise dos textos e elaborando o questionário. A gente pensou as referências realmente que a gente trabalhou aqui até o momento, a gente tirou só as que foram relevantes para esse recorte, né? Inclusive a resolução do CNE que fala das habilidades e competências, que isso é uma coisa que a gente vai ter que levantar, né, para estabelecer se tinha mesmo alguma formação que fosse capaz de auxiliar nesse momento, né? Porque não é só a questão do professor saber fazer ou poder fazer, é a questão de todas as dificuldades, todas as desigualdades, né? O professor trabalha em escola particular, escola pública, e aí tem as diferenças, as dificuldades de uma não são as mesmas que da outra escola. Então, a gente tem a questão até do próprio professor não ter sido preparado para esse momento, né? O autodidatismo foi algo que esteve muito presente. Então, a gente precisa pensar nesse recorte, né, abrindo um pouco mais, né, a parte da pesquisa que tratava da formação continuada, trazendo a formação não formal, né, o dia a dia, a troca com seus pares e a própria bagagem do professor enquanto apresenta o seu trabalho e apresenta os seus estudos para chegar a um determinado objetivo. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para esse debate, porque realmente a gente sabe que são temas relevantes, né? O professor, ele é, em sua grande maioria, necessariamente autodidata, né? Porque o tempo é curto para tanto que a gente estuda,
e trazer para o debate realmente, assim, tem mesmo, existe alguma coisa que poderia ter sido utilizada, que teria auxiliado, né? Porque as incertezas foram muitas, as dificuldades muitas, e teria alguma coisa que poderia ajudar, né? Ou se não teve, por que não? Né? Mais ou menos isso é a falta de alguma coisa, insegurança, incerteza, falta de uma política para esse momento específico. Isso tudo a gente vai introduzir, vai pensar na parte da formação continuada de professores. E é isso. Ok. Obrigada, Edília, pela apresentação, né? Muito bom o trabalho. Eu fico pensando, né, o quão atual são esses trabalhos tão importantes, né, também para a academia. E o trabalho de vocês, ele traz uma questão que eu acho fundamental, que é a ideia de profissionalidade docente, né? Vocês falam de formação profissional, né? E isso associado à experiência, à vivência do professor, né? Que é uma coisa que ficou muito evidente na pandemia, né? Tanto trabalho que os professores tiveram que realizar sem uma preparação, né? Então, o trabalho de vocês vem discutindo, né, essa profissionalidade, essas vivências, né, então traz a importância da experiência na formação, né, e tem uma frase muito que eu gostaria de trazer aqui, que vocês colocaram, né, que a formação profissional não se dissocia das experiências vividas, não se esgota em um dia, nem se afirma com um papel em algum lugar, mas no dia a dia e no crescimento pessoal de cada professor, né? Então, eu acho que essa frase que consta no trabalho de vocês, né, resume tudo, né? Assim, tudo que vocês vêm discutindo no trabalho, né? Então, assim, muito interessante, gostei muito, apesar de não ter tido a oportunidade de ler tudo, mas eu gostei muito, viu? Parabéns pelo trabalho. Desculpa, a câmera estava desligada, agora que eu vi. Tá? Já saiu a apresentação? Liberado? Já saiu. Ok, obrigada. Obrigada a você. Então, agora a gente vai para o terceiro trabalho. Ensino remoto emergencial e ensino híbrido, os dilemas e contradições apontados na revisão de literatura. Quem que vai apresentar? Posso começar? Os três. Os três vão apresentar. Os três vão falar um pouquinho. Ah, que ótimo. O tempo é curto, mas dá um pouquinho para cada um. Eu vou começar fazendo a apresentação do meu grupo. Meu nome é Grace, né? Nesse grupo tem o Mário Eduardo, Sérgio Vieira, nós somos alunos do doutorado em educação do PPGE. Nossa professora é Sônia Mendes. E o tema desse trabalho, né, foi ensino remoto emergencial e ensino híbrido, os dilemas e contradições apontados na revisão de literatura. Né, nós realizamos as nossas revisões de literatura e, em cima disso, a gente fez essa apresentação. Tá? Mário, por favor, você poderia colocar o slide que a gente fez? Sim. Só explicar por que nós não estamos usando só o modelo do pôster. É porque, como uma revisão de literatura, para explicar isso num pôster com uma quantidade restrita de caracteres, nós achamos que não daria, vamos dizer assim, a ênfase que nós queremos dar a esses assuntos. Então, Sim. Por esse motivo, nós montamos uma pequena apresentação. Correto. Vou começar, tá? Antes da gente falar sobre os termos específicos, ensino remoto e emergencial e ensino híbrido, eu vou falar um pouquinho sobre os níveis e modalidades da educação e ensino, segundo a LDB. Né? A composição dos níveis ela é dividida em educação básica e educação superior.
A educação básica, né, ela compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E o ensino fundamental, a gente ainda faz a divisão dos anos iniciais e os anos finais. Os anos iniciais compreendem o 1º ao 5º ano, e os anos finais do 6º ao 9º ano. Todos nós somos professores e trabalhamos em níveis diferentes, né, do ensino. E, Mário, por favor, pode passar para o próximo slide. Eu vou falar um pouquinho sobre a modalidade, né, o que vem a ser a modalidade, né, inclusive, segundo a LDB, modalidade do ensino são os modos ou tipos de configuração para o ensino-aprendizagem. A sua forma de organização ela pode ser administrativa, técnica, lógica e pedagógica. Baseado nisso, a gente pode dizer que a educação presencial ela pode ser considerada como a modalidade mãe das outras 7 modalidades do ensino-aprendizagem que são destacados na LDB. Por favor, Mari. A LDB divide em 7 modalidades, né? Educação de jovens e adultos, que é a EJA, conhecida como EJA. Educação especial, que é trabalhada em todos os níveis, né, tanto na educação infantil, como no ensino fundamental, como no ensino médio, quanto na educação superior. Educação profissional e tecnológica, educação escolar do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância, que é também conhecida como EAD. Eu vou dar um destaque um pouco maior para a educação à distância, né, porque em seguida a gente vai chegar nos termos, né, do nosso trabalho. Nesta modalidade, alunos e professores estão separados física ou temporalmente. A EAD possui uma legislação específica e pode ser implementada na EJA, na educação profissional e tecnológica de nível médio, na educação superior ou em situações emergenciais do ensino fundamental. E aí, assim, a gente dá um destaque para o artigo 32, né, parágrafo 4º da LDB, que fala que o ensino fundamental ele será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situação emergenciais, que é o que nós vivemos, né? Em 2020, fomos surpreendidos com a questão da Covid-19 e as escolas precisaram fechar, né? Da noite para o dia, nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, né? E a modalidade da educação à distância, ela caracteriza-se pela mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem que ocorre com a utilização dos meios tecnológicos de informação e comunicação, né? Por alunos e professores, né? E agora, assim, nesse período que a gente estava realizando a nossa revisão de literatura, né, esses termos de ensino remoto emergencial e ensino híbrido, eles não estão na LDB, né, eles não são modalidades do ensino, no entanto, eles foram muito utilizados, né, de 2020 para cá, ele ganhou um destaque enorme, eles ganharam um destaque enorme. E na nossa revisão de literatura, a gente observou algumas contradições por conta deles, né, então a gente vai apresentar, né, cada um desses termos e explicar um pouquinho para vocês o que a gente encontrou na nossa revisão de literatura e o que diz as legislações vigentes. Por favor, Mário, pode passar, que agora começa a sua apresentação. Bom, eu vou falar sobre o ensino remoto emergencial. Alguns autores que nós nos deparamos na nossa revisão de literatura apontaram como sendo a solução encontrada pelas instituições de ensino para reduzir os impactos negativos nos anos letivos de 2020 e 2021. Tá? Só que esse ensino ele não foi criado assim, não foi utilizado de qualquer maneira. Tem que haver uma regra, uma legislação, uma definição de como isso vai ser feito. Mesmo porque o MEC não autoriza, não permite a educação básica, não a superior, a educação básica, que ela seja feita à distância. Não pode, ele não permite. Mas, como é emergencial, né, o MEC, no dia 18/3, ele autoriza, tá? Ele publicou no Diário Oficial a autorização para que as instituições de ensino substituíssem as disciplinas no formato presencial por aulas que utilizassem meios e tecnologias de informação e comunicação, com o objetivo de manter a rotina de estudo dos alunos, para que os alunos não ficassem completamente sem aula. Esta autorização tinha validade de 30 dias, podendo ser prorrogada dependendo do Ministério da Saúde, dos órgãos de saúde estaduais, municipais, etc. E nós vimos que essa prorrogação aconteceu.
e não foi só uma vez, né? Só que ele tem que dizer como utilizar isso daí. Então, no dia 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação aprova diretrizes para orientar as escolas da educação básica e instituições de ensino superior durante a pandemia do coronavírus. Ela criou, o Conselho Nacional de Educação criou essas diretrizes para dizer como e o que pode ser utilizado por essas instituições de ensino. Essas diretrizes têm o papel de fomentar que as instituições tomem medidas mais ativas, mais eficientes para garantir o ensino e aprendizagem nesse tempo de pandemia. Além disso, o Conselho autorizou os sistemas de ensino a computar atividades não presenciais no cumprimento da carga horária. Ou seja, ele permite que uma aula remota, o ensino remoto, uma aula à distância, né, ela seja contada como sendo hora-aula. Aquelas 200 horas por ano, ela seja considerada como sendo uma hora dessas daí. O Conselho listou uma série de atividades não presenciais que podem ser utilizadas pelas redes de ensino durante a pandemia, tais como meios digitais, computador, tablet, celular, videoaulas, plataformas virtuais, Teams é uma delas, redes sociais, WhatsApp, muita gente deu aula pelo WhatsApp, programas de televisão ou rádio, materiais didáticos impresso e entregue aos pais ou responsáveis. Por que foi feito isso? Esse material didático também foi considerado como sendo uma aula remota, o ensino remoto, porque muitos, vocês vão perceber no decorrer da apresentação, que muitos alunos não tiveram condições de fazer o ensino remoto. O nosso país ele é muito grande e muito diversificado. A realidade que nós temos num grande centro como a cidade do Rio de Janeiro é diferente de uma realidade que se tem numa cidade menor. Pode ser até próxima ao Rio de Janeiro, tá? Mas que é diferente. Não tem como você dizer que é tudo igual. Não. E, para complementar isso, a Secretaria-Geral ela criou a Lei 14.040, no dia 18 de agosto, que estabelece normas educacionais a serem adotadas. Ela dispensa, essa lei, uma das coisas que ela faz é dispensar os estabelecimentos de ensino em caráter excepcional de educação infantil e ensino fundamental do número mínimo de dias de trabalho educacional. Reorganiza o calendário escolar. Então, notem que, nessa nossa revisão de literatura, nós nos deparamos com as possibilidades que a lei está dando para a gente. Para a gente, que eu digo, para nós, professores, de exercermos a nossa profissão durante o tempo de pandemia, né? Aí nós temos, primeiramente, que definir o que é um ensino remoto emergencial, que muitas vezes a gente fala assim, direto, já está na massa do sangue, ensino remoto, mas o que é isso? São estratégias didáticas e pedagógicas criadas para diminuir os impactos das medidas de isolamento social sobre a aprendizagem. Essas medidas podem ser medidas por tecnologias ou não, tá? Ou seja, mediadas. Elas podem ou não ser mediadas por tecnologia e ajudam a manter os vínculos intelectuais e emocionais dos estudantes e das comunidades escolares durante a época de pandemia. Tá? Então, isso que vem a ser o ensino remoto emergencial. Agora, desafio para professores, alunos e família. O ensino remoto emergencial foi um grande desafio para esses 3 grupos de pessoas. Por que foi? Olha o que nós encontramos na nossa revisão de literatura. De Arruda Nascimento, de 2021, na página 38. De um lado, os alunos e família, diante de suas ou possibilidades de relação ao acesso aos recursos tecnológicos. Foi o que eu falei anteriormente. Nem todo mundo tem condições de ter acesso à tecnologia. Nem todo mundo tem dinheiro para isso. Ou compra comida, ou paga o aluguel, paga a luz, ou compra um celular, paga uma internet. Tá? E a mediação familiar para estudos. De outro,
professores diante de um novo formato de ensino, cuja prática não lhes era comum e que exige, além de recursos tecnológicos, que também o professor às vezes não tem condições de tê-lo, e de uma organização de tempo, espaço e habilidades para o manuseio, com o manuseio dos aparelhos, aplicativos e plataformas de gravação, edição e envio de conteúdos. Muitos professores se recusaram a dar aula remota porque eles não sabiam mexer Ô, Mário, com a tecnologia. Só um minutinho. Tem como dar uma acelerada por causa do tempo? Pode sim. Tá? Então, vamos lá. Último slide meu. O ensino remoto emergencial, ele teve benefícios e dificuldades. Quais foram os benefícios? O maior benefício que o ensino remoto teve foi que os alunos não ficaram totalmente sem aula no tempo de pandemia, apesar de inúmeros problemas. E a maior dificuldade que nós encontramos dentro da revisão de literatura, grande número de alunos sem condições tecnológicas para acessar as aulas remotas, como está dizendo aí o texto, tá, de Russo, Soares e Magnan, e complementando Almeida e Castel. Tá? Isso realmente existe, não são só esses autores que falam sobre isso, tem vários outros autores que falam sobre isso. Ok? Bom, só uma observaçãozinha. No benefício, Novoa, ele diz que a pandemia ela teve uma coisa benéfica para o ensino, porque adiantou algumas décadas aquilo que seria inevitável. O que? A utilização de tecnologia dentro da educação. Passo a palavra agora para o Sérgio. Boa tarde, valeu, Mário, obrigado. Boa tarde, pessoal. A mim coube falar um pouco sobre ensino híbrido, né? Prometo que eu vou ser rápido, né, para não estender mais o tempo. A ideia é que o ensino híbrido vem crescendo nos últimos anos, e a gente trouxe aí as legislações, né, portarias do MEC, para mostrar esse crescimento. 2001, quando o MEC autorizou que os cursos de graduação usassem até 20% da sua carga horária na modalidade à distância. Depois de 2019, aumentou esse percentual para 40%, e agora, há 10 dias atrás, saiu uma portaria, né, um edital de chamamento convidando as pessoas para participarem de uma consulta pública a respeito de propostas de diretrizes gerais para a aprendizagem híbrida. Então, só rapidamente um panorama da evolução legal ou da legislação para mostrar essa evolução, esse crescimento do ensino híbrido na educação superior, né, nos últimos anos. E eu botei um conceito de Moreira e Monteiro do lado para que a gente, claro, lembre o que é ensino híbrido. Esse conceito está no dicionário organizado por Mill, né, em 2018, e o dicionário de crítica de educação e tecnologias e educação à distância. A gente não vai ler aqui o conceito para que a gente acabe não perdendo mais tempo, tá? Mas tem aqui a evolução histórica do ensino híbrido na educação superior e o conceito do que é ensino híbrido, tá? Mário, por favor. Nós vamos apresentar, até por uma questão também de tempo, isso já era um objetivo, uma estratégia nossa, apresentar o resultado da nossa pesquisa somente no BDTD, tá? Não vamos falar de Cielo e de outras bases ou repertório, porque ia ficar maior ainda o trabalho e mesmo que não ia dar tempo. Nós pesquisamos, todo mundo acredita, saiba que é BDTD, né, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Nós consultamos essa base em outubro, no começo de outubro, quando nós estávamos preparando o nosso projeto, já que a gente também está no início da pesquisa, tá? A gente usou como descritor ensino híbrido, achamos 85 trabalhos e depois associamos ensino híbrido a ensino superior, que caiu para 9. Em cima desses 9, ou após a análise desses 9, através, claro, da leitura, do resumo, e teve um trabalho específico que nós precisamos ler a introdução, nós chegamos à conclusão que 6 desses 9 tinham conexões, ou apresentavam conexões com a nossa pesquisa. Então, a gente fez uma análise em cima de 6 trabalhos. E nós vamos apresentar, né, os dilemas e contradições dessa revisão, que é o tema do nosso pôster. Eu botei do lado 2 definições novamente, fazer mais definições novamente de ensino híbrido, é só para mostrar que a definição de Valente e de Quevedo
já começa apresentando contradições e dilemas, porque não existe um único nome para ensino híbrido. Usam blended learning, ensino misto, semipresencial, flex, multimodalidades, bimodal, enfim, já começa os dilemas por aí, porque não existe um consenso em relação ao nome. Em relação também a esse referencial teórico que as pesquisas usaram, a gente percebe também que não existe consenso em relação ao formato, à configuração do ensino híbrido, né? Keynes, por exemplo, ele fala que é um deslocamento da presencialidade. E aí entra na discussão. Em relação a essa parte, esse percentual, 20%, 40%, que é permitido pela legislação na modalidade à distância, vai ser síncrono, vai ser assíncrono? Então, tem uma polêmica, uma discussão também sobre tudo isso, tá? Então, só pela referência ou pelo referencial teórico das pesquisas, a gente já encontra discussões, enfim, né, questões relacionadas ao ensino híbrido. O próximo. O mais interessante é o terceiro e último slide, né, porque é onde a gente apresenta alguns resultados, não todos, até também por uma questão de tempo. De 4 pesquisas, daquelas 6 que nós, né, selecionamos, que tinham conexões com o nosso trabalho, uma é comum à maioria dos trabalhos, chamam ensino híbrido de modalidade. E a gente viu com a Grace, com a colega Grace, que legalmente ensino híbrido não está lá elencada nas 7 que a LDB apresenta como sendo modalidades da educação brasileira. Então, já é também um outro ponto que a pesquisa destacou. Eu criei uma codificação aí, que eu vou dar uma ideia rápida para vocês, para a gente falar um pouco a respeito de cada resultado encontrado, que a primeira letra vai dizer se é dissertação ou tese, D, dissertação, T, tese. A segunda é o nome do autor, que a gente vai mantendo anonimato de propósito, né, para não expor ninguém, também não é esse o caso. O local onde a pesquisa foi realizada, a região, o estado do Brasil. E, por último, se foi realizada em universidades públicas ou privadas. Então, é mais ou menos esse esquema que está aí. Por exemplo, a primeira é uma dissertação que foi realizada no sul do Brasil em 2 universidades, uma pública e outra privada. Esses textos todos, sem exceção, são literais dos resumos ou da introdução das pesquisas que nós consultamos, tá? Dos trabalhos que nós visitamos. Não tem nenhuma vírgula nossa aí. No primeiro, o pesquisador afirma lá nos resultados que também não existe consenso em relação a usar ensino híbrido e ensino presencial por parte dos alunos, porque os alunos da universidade privada preferem ou tendem a preferir a educação presencial. Já na universidade pública, não. Eles preferem o ensino híbrido. Então, a pesquisa demonstra que os alunos também estão divididos. Uns querem uma configuração, na verdade a gente sabe que não é modalidade, mas vamos usar aqui a palavra modalidade, querem uma modalidade, outros querem uma outra totalmente diferente. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado, ou a segunda pesquisa, é uma tese que foi realizada em Minas Gerais, numa instituição privada. E o pesquisador, ele afirma categoricamente que não faz diferença usar ensino híbrido ou ensino presencial no processo de cocriação de valor dos alunos. E aí ele define mais ou menos o que ele considera como cocriação de valor. É o envolvimento do aluno e a interação aluno-professor. Ele diz que tanto faz quando se compara ensino híbrido e ensino presencial, que esse processo de cocriação não se modifica, é o mesmo. Então, a princípio, a gente pode entender que um ou outro vai apresentar o mesmo resultado, né? E o terceiro é uma dissertação que foi feita na Universidade de Brasília, na UNB, uma universidade pública, que foi o único trabalho que o autor usou a metodologia quali-quanti, porque todos os outros usaram metodologia qualitativa. Esse foi o único que usou a quali-quanti. E ele afirma que não existe diferença estatística significativa nas notas das provas dos alunos. Mais uma vez, o texto é do autor, a gente tirou na íntegra. Não houve diferença estatística significativa
tanto em relação ao índice de qualidade de gasto público, que é uma universidade pública, tem a questão de gastar dinheiro aqui ou ali, quanto nas notas das provas dos estudantes, ao se comparar os cursos presenciais e os cursos híbridos, ou seja, também não houve diferença em relação às duas possibilidades de ensino, a presencial e a híbrida. E a quarta e última é uma dissertação que foi feita aqui no Rio de Janeiro, essa aí talvez a mais polêmica, né? A gente discute isso bastante, numa universidade privada, onde ele diz que o ensino híbrido está associado a conceito de mercado, né? Ou seja, é aquela questão da educação-produto. Inclusive, ele usa conceitos econômicos, conceitos contábeis, accountability, EBITDA, né? Para mostrar essa influência do empresário da educação no processo do ensino híbrido, né? Então, ele diz que não existe, embora, né, seja uma atividade voltada para o mercado, mas também não existe um processo regulatório econômico que acaba beneficiando esses empresários da educação. Então, ele fala, ó, a questão do ensino híbrido, hoje em dia, é muito mais uma questão mercadológica, econômica, do que uma questão de educação propriamente dita. Eu achei isso interessante, fabuloso, né? E a gente, até para fechar e trazer como exemplo, a gente participou recentemente de um evento onde a professora Sônia, que foi quem indicou, onde tinha um dono de uma universidade privada, óbvio, né, fazendo um painel falando sobre exatamente o ensino híbrido. E aí ele vendia o ensino híbrido como se fosse a maravilha do sétimo mundo, né? Ou se fosse a melhor coisa do mundo. E aí claro, a gente que estuda, lê bastante sobre isso, começa a questionar. Eu falei, ele não deve ter assistido a palestra da Grace ontem, quando ela falou que a mãe trocava de números de celular todo mês por causa do pacote que o aluno tinha direito de internet gratuito, não viu a figura nem a imagem do Mário, onde o garotinho ficou excluído de lado de fora da sala, porque se ele tivesse visto a figura do Mário e ouvido a Grace, ele não ia vender aquela imagem de que o ensino híbrido é a solução. Inclusive, ele acabou se apropriando de um conceito de Michael Shelley, que é dizendo que os alunos são nativos digitais e que são verdadeiros polegarzinhos. Ele usou literalmente polegarzinho, que é um livro que o autor escreveu exatamente falando sobre o papel da tecnologia na vida dos alunos. Ou seja, para ele aquilo é a melhor coisa do mundo. E nós que estamos na educação sabemos disso, né? Porque quando a gente dá aula presencial, a instituição precisa estar, ou o professor precisa estar em 3 lugares, em data, em momento distinto, que vai fazer com que ocorra 3 folhas de pagamento. Agora, no remoto, é um professor só, uma única folha de pagamento, entra na questão do EBITDA, do accountability, que esse autor do quarto trabalho apresentou. Muito interessante. Claro, é uma instituição voltada para a questão econômica, que é a FGV, não tem problema, né? FGV, e fala exatamente disso, né? A instituição privada estabelece um novo modelo em construção de educação superior focada em mercado, criando oportunidades para a qual o segmento cresce à margem de um processo regulatório. Ou seja, é o melhor dos mundos para os empresários, porque não é considerado uma empresa, não tem nada que regule legalmente todo esse processo e, obviamente, o lucro está em primeiro lugar. E eu acho que é isso, né? Eu também não vou me estender mais não, porque senão a gente vai acabar levando mais tempo. A gente agradece, falo isso no nome da Grace e do Mário, a professora Sônia pela confiança, pelo convite, e o PPGE pelo evento que está aí nos proporcionando. É isso. Obrigado, galera. Desculpe, Lu, passamos um pouco. Passaram sim, mas deu tudo certo, ainda temos uns minutinhos para conversar. Que bom. Né? Obrigada pela apresentação de vocês, fiquei impressionada com os dados que vocês, os resultados que vocês já puderam trazer, né? Uhum. Quantas dúvidas, né, que a pandemia traz para nós, e assim, são dúvidas que de nomenclaturas, né? Sim. Entre muitas outras, né? Essas dúvidas. E assim, nós precisamos realmente de revisões de literatura como esta, porque isso ajuda demais, né? Os pesquisadores que estão fazendo pesquisa e lendo muito. Isso, assim,
encurta o nosso caminho. Muito obrigada. Eu adorei ler, né? E fiquei muito impressionada, realmente. E, assim, eu já tinha percebido, né, essa confusão no meio disso tudo. E o trabalho de vocês colocou isso tudo no papel. Foi muito legal. Parabéns. A professora Sônia quer fazer alguma consideração? Eu acho, assim, demonstrar um pouco o empenho, né, do grupo de ter trazido à tona essa desdobramento conceitual que repercute no trabalho da Gabriela, no trabalho da Edília, não é mesmo? Porque sem esse conceito refinado, acaba a gente não falando a mesma língua, né? Não falando sobre os mesmos assuntos. Parece que a gente está falando a mesma coisa e as incompreensões são muito plurais. E acho que foi assim. Claro que o tempo a gente está correndo, mas foi assim muito fantástico. A gente, em pouco tempo, descobriu isso tudo, né? A gente foi olhar. A gente, em um mês, descobriu todos os furos, né? E acho que ainda tem mais, se a gente quiser achar mais furo, né? Porque, assim, a possibilidade do país entender cada um desses conceitos de forma diferenciada é bem maior do que a gente conseguiu captar. A gente conseguiu fazer um pequeno retrato dessa discussão, mas ele é maior, né? E foi muito legal. Mas a gente quer ouvir os colegas aí. Eu tenho uma pergunta depois para a Gabriela. Isso, pode. Vou abrir para perguntas, né? Se você quiser começar, professora. Ô, Gabriela, fiquei assim, você falou que vai fazer um trabalho voltado para 10 anos de formação para captar os desdobramentos no ensino remoto. Esses 10 anos que você vai captar da formação são as formações oficiais oferecidas pela prefeitura? Porque assim, o conceito de formação continuada também é um conceito alargado, que também sugere, né, uma série de desdobramentos. Aí, quando você falou, eu falei assim, de qual formação ela está falando? Das oficiais, das formações que as pessoas fizeram por si mesmo, né, por iniciativa própria, são as federais, porque tem as federais, tem as estaduais, tem as municipais, ou seja, é um ramo muito intenso, e você vai pegar 10 anos, né, guria? E me conta. Falar nisso, olha só, ela tem que convidar a gente para Canasvieira, porque é lindo, né? É um dos lugares mais bonitos do Brasil, Mário. Nossa, sempre quis ir lá, que é lindo. Não. Fala, Gabi. Obrigada, professora. Então, o recorte, nós colocamos de 2010 a 2020, pensando as formações continuadas ofertadas tanto em âmbito de políticas públicas nacionais, tanto ofertadas pelo município, tendo em vista que em 2010 teve algumas formações do PROINFO integrado no município, né? Sim. E a gente identificou em alguns blogs na internet com esses registros dessas formações dessas professoras, né? Elas desenvolvendo as atividades com os alunos. Documentos na própria Secretaria de Educação, após a tramitação no CEP, então a gente vai buscar identificar o que eles têm lá de formação, né? O que foi ofertado, seja em âmbito de política pública nacional, seja em âmbito de organização própria deles, então a gente vai buscar identificar isso, para a partir disso a gente vai ter o diálogo, inclusive o questionário que vai ser a entrevista que vai ser desenvolvida com as professoras, ela vai ter como critério essas professoras terem participado de pelo menos 50% das formações continuadas ofertadas no município, né? Seja em parceria com um convênio, então vai ser nesse sentido. Não sei se eu consegui... Não, claro, foi ótimo. Eu estava preocupada. Aí, Mário, ela vai pegar a gente do PROINFO. Será que tem um sobrevivente? Né? Porque tem muitos anos, né? É verdade que o PROINFO fez a última formação prevista, sabe? Mas é interessante, vamos querer ver depois o resultado. Quem que você achou vivo, não é mesmo? Combinado. Inclusive, o município ainda tem uma escola que tem um laboratório de informática ainda do PROINFO. Opa, deve estar tudo funcionando, né, Mário? Estou brincando, porque a gente estudou muito PROINFO, por isso que a gente sabe. Sim. Mas o foco não vai ser o PROINFO, não. A gente teve esse registro, né? Tendo em vista que teve essas formações, mas a gente vai
buscar o que foi ofertado mesmo no município. Muito e legal. venham mesmo conhecer Canavieira, vocês vão adorar. Ela fala assim, porque é lindo de matar o siri, né? Vai todo mundo tomar café na casa dela. Comer caranguejo. Não é? E Ótimo. da Edília, também fiquei assim, perplexa, Edília, se você vai captar também essa sinergia dos professores, porque assim, todo mundo tem falado agora recentemente que os professores se tornaram mais em rede, formaram mais redes de colaboração mútua, de trocaram mais. A suposta isolamento entre os professores foi modificado pela nova necessidade. Você vai tentar captar também essa constituição das redes entre os professores? Sim. A ideia de ampliar, né, essa parte do trabalho com esse período foi exatamente por isso. Foi uma vivência minha durante o período inicial, e a gente tinha que trocava muito para poder conseguir realizar o trabalho. E nas conversas apareciam as diferentes realidades, as diferentes dificuldades. Ontem, um trabalho também apresentado aqui na jornada, a professora dizendo que todo mês a mãe ia trocar o chip, porque... Foi da Grace, ficou famosa. Isso, assim, eu não tinha ouvido ainda antes, eu ouvi ontem, mas, assim, as dificuldades foram... Nem eu fiquei surpresa com isso. Né? Chocante. Foram muitas, muito para além do que a gente possa conceber que teria acontecido, né? Que a gente não tem uma infraestrutura, que a gente já sabia que a desigualdade entre as escolas públicas e particulares seria enorme. Tudo isso já era, assim, previsto, mas a gente não previa com tanta, né? Com esse aprofundamento tão grande que deixa a gente chocado. Então, a ideia, assim, a gente ainda está pensando que o questionário ou a entrevista talvez possa não ser suficiente para fazer uma análise completa dessa narrativa desse período. Então, eu ainda vou conversar com a professora Inês para a gente viabilizar, pegar o mais profundo desses aspectos possíveis, né, na maior amplitude que a gente conseguir para poder fazer essa análise. Porque ontem mesmo eu ouvi uma coisa que eu não tinha nunca ouvido antes. Então, seria uma espécie de uma carta, o professor fazer uma carta ao final da entrevista, deixar uma carta para a gente, né, para fazer uma análise daquela narrativa, fazer os levantamentos. Então, a gente não tem, assim, eu não posso prever, né? A ideia é buscar o máximo que a gente conseguir, porque realmente foi algo que sem precedentes, né? Então, a gente precisa dar mais valor, né? Colocar um espaço tanto quanto a formação, né, não autodidata, né, aquela que ele busca o curso, a formação inicial, colocar assim no mesmo patamar que não estava até a pandemia, não estava, era uma coisa que a gente ia passar mais rapidamente, até por conta de não ter tantos casos para pensar, mas agora a gente tem muito, então a gente precisa dar uma relevância para isso. E a ideia seria, a princípio, seria essa, né? Pedir para que eles escrevessem uma carta, durante a entrevista tentar buscar esses relatos para poder fazer essa análise do quanto que se ganhou, né? E do quanto essas redes entre os professores, essa troca, né? E a gente fazia videochamada para um ensinar o outro a usar o OBS para gravar uma aula. Eu dei várias aulas de OBS e recebi várias aulas de criar jogos no PowerPoint. Então, tudo autodidata e entre a gente. Então, eu acho que isso tem um valor, tem um peso muito grande. Com certeza. Com certeza. Para análise. Parabéns. Eu acho que é importante ressaltar esses aspectos. Obrigada. Sem dúvida. Boas pesquisas, né, Lu? Só falta todo mundo agora fazer um org, a Luciana assina o org, faz a apresentação e a gente publica, fica famoso. Porque são Vocês têm que publicar, né? Vocês vão publicar esses trabalhos. Eu espero que, pelo menos assim, o nosso grupo, eu espero que a gente, no próximo congresso, a gente mande esse trabalho, porque eu acho que ele é valioso para discussão com outros pares, né?
Vamos ver. Com certeza. Nossa, é o que eu falei, a revisão de literatura, tudo fantástico, adorei. Muito legal o trabalho. E, assim, muito rápido, né? Porque nós estamos vivendo isso. Né? Então, é tudo muito atual, é o momento que nós estamos vivendo. Então, muito importante para nós, né? Para todos os pesquisadores. O que é mais interessante, Luciana, é que, como é uma coisa recente, nós achávamos que não ia encontrar nada, ia ser aquele deserto. Né? Pensando nisso. Mas ainda, mesmo assim, ainda encontramos de escritores, de autores conceituados dentro do mundo da pesquisa científica, né? Que conseguimos encontrar pessoas como Nova, vários outros, a própria Beth Almeida, que publicaram coisas, artigos que nos deram base para poder montar essa revisão de literatura, senão ia ser um deserto. Mário, é uma pena que a gente não tem muito tempo, né? Porque senão a gente ia trazer muito mais coisas, ia falar desses autores todos, Almeida, enfim, Morin, tudo que nós lemos e que está no referencial dos colegas que também fizeram seus trabalhos. Né? A gente mesmo tem uma entrevista saiu agora em agosto, o ex-presidente da CAPES, falando exatamente que a sociedade precisa rever toda essa questão de modalidade, Grace, porque aquilo já não atende mais a essa realidade com pandemia, com ensino híbrido tomando cada vez mais força, e etc. Então, a gente já pode até esperando, né, vir coisas aí, de repente, impostas, que é a questão hegemônica também, que a gente tem que pensar sobre, né? A consulta lá que a gente falou, o MEC só deu 10 dias, é muito pouco tempo para a sociedade organizada se posicionar, se manifestar. Então, vem legislação aí, né, vem regulamentação, e a gente tem que estar envolvido, porque senão a gente vai acabar engolindo sapo novamente, como o ProInf e outros programas aí, que são impostos que a gente não... Os principais atores, que são os professores, os alunos, não participam e que depois não, claro, atendem às nossas necessidades. É bastante complexo o assunto. Com certeza. Lu, que hora que a gente encerra agora? 16 horas. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração? Mais alguma pergunta? Tem foto? Tem foto? Se todo mundo abrir a câmera, eu faço. Então vamos. Vamos ver quem é que está dormindo. Pode abrir a câmera, que tem gente aí assistindo. Deixa eu arrumar minha blusa aqui. Faz uma foto maneira, hein, Mário? Pode. Arrumar as costas. O pessoal ficou tão caladinho, a gente ficou assim, todo mundo acompanhou essa confusão aí? Ninguém fez nenhuma pergunta. Já tirou a né? foto? Não, ainda não. Calma, estou preparando a minha máquina para pegar o maior número de gente possível, né? Que não dá todo mundo. São 17 pessoas na sala. Ó, ninguém está de máscara, né? Então digam queijo. Ou como o Nordeste diz, olha o jegue. A foto já foi. Depois vocês passam lá no caixa. Não. Agradecer a audiência aí. Agradecer a audiência de tanta gente nos assistindo. Obrigada, né? Embora estivessem quietinhos, espero que tenham curtido, né? Essa 1 hora aí de conversa. Gente, muito obrigada de novo pelas apresentações, por essa oportunidade de aprender aí com vocês. Agradeço também ao programa PPGE por ter me dado essa grande oportunidade, né? Eu tenho para dizer para vocês que a pesquisa, ela não é construída, né? O conhecimento científico ele não é construído sozinho, né? A gente precisa de vocês, né? De todo mundo pesquisando para construir um caminho legal para transformações, né? Então, esse momento foi fantástico, na minha opinião. Então, obrigada, eu desejo para as pesquisas que estão ainda em andamento muito sucesso, tá? Que vocês consigam atingir, né, os objetivos e as expectativas, né? E boa sorte na sua que está terminando, né? Obrigada. Vamos terminando. Lá, vamos lá comer. Me dá comer pão de queijo. Esse dia existe. Nós vamos terminar isso aí algum dia. Nós vamos terminar.
Confia que vai dar certo. Beijo na apresentação dela, Mário, porque ela vai ter que ser presencial. Ah, é? Opa! Eu vou levar. Opa! Nossa, eu acho que eu já desaprendi, porque a gente só fica na já tela, não né? sei onde é Estácio. Não, imagina. Isso eu não vou esquecer nunca. Não, agora, Luciana, sem brincadeira, tem mestrando e doutorando que não botou o pé na Estácio, não. Até agora, é verdade. Até agora, Meu tem Deus. gente que está terminando o mestrado e não colocou o pé na Estácio. É verdade, pegou o tempo remoto. Mas, Luciana, você vai vir, a gente vai ver você, viu? Que bom. Eu vou. E assim, a hora que tiver a primeira oportunidade, tiver aberto para ir, eu estarei lá. Tá Com bom. certeza. Eu sinto muitas saudades de vocês aí. Com certeza. É isso aí. Beijo enorme. Gente, muito Obrigada pela Vou oportunidade. encerrar. Até a Beijos e próxima. abraços. Obrigada. Deixando a última Beijo. sala da nossa jornada. Sucesso, gente. Beijo. Obrigada.